Querido irmão e irmã, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos primeiros 11 versículos que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Eu gosto muito das metáforas, irmãos e irmãs, para poder expressar sentimentos. E eu digo isso porque, por meio das metáforas, conseguimos muitas vezes explicar sentimentos que dificilmente conseguiríamos explicar na sua inteireza, profundidade, por meio de quaisquer outras palavras. O livro de Salmos, por exemplo, está recheado de metáforas que foram criadas por homens e mulheres que encontraram nessa figura de linguagem a melhor maneira de descrever aquilo que eles estavam sentindo em determinado momento de suas vidas. O Salmo 23 é um belo exemplo disso. Percebam quantas ilustrações que nós aqui chamamos de metáforas para dizer daquela confiança que o salmista nutria em Deus, o seu pastor. O Salmo 92, outro salmo que me encanta muito quando a gente pensa nessa questão da metáfora, diz o seguinte: Eu estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Desta frase do salmista, irmãos e irmãs, nós podemos deduzir a sua angústia, a sua tristeza, o seu desespero, mas todos estes sentimentos, e quem sabe outros ainda, são aqui reunidos e substituídos pela metáfora, pois a partir dela, a profundidade do que se sente fica muito mais evidente do que as palavras rotineiras ou técnicas que nós poderíamos utilizar. Pois bem, eu penso que a palavra deserto pode ser usada como metáfora para descrever sentimentos. Para descrever aquela sensação de solidão, de insegurança, de vazio, de impotência, de improdutividade, de falta de vigor, de sede, tantos outros sentimentos que poderíamos aqui gastar tempo escolhendo palavras que se expressam também por meio da metáfora. Você já se sentiu no deserto? Você já foi tomado por algum sentimento que te fez se expressar assim: olha, eu estou passando por um deserto tão grande, mas tão grande, e ninguém vem e ninguém aparece para me ajudar, para me socorrer. Jesus enfrentou um período de quarentena e a sua quarentena se deu no deserto, irmãos e irmãs.
Entretanto, naquela quarentena desértica, o homem Jesus, que experimentou a crise, experimentou também o crescimento. O deserto de Jesus não foi uma metáfora, mas uma realidade concreta que pode, entretanto, nos ajudar a passarmos pelos desertos da nossa vida. Nós estamos, irmãos e irmãs, meditando neste mês a partir desta série, Quarentena, Crise e Crescimento. Estamos em uma quarentena e apesar de não estarmos em um deserto literal, o deserto se apresenta para muitos de nós como metáfora para descrever sentimentos. Sentimentos que evidenciam, obviamente, as crises pelas quais todos nós passamos. Mas o que o texto bíblico está aqui a nos ensinar e a nos encorajar é que, a exemplo de Jesus, mesmo nas realidades mais desérticas de nossas vidas, é possível, irmãos e irmãs, que nós experimentemos o crescimento. Então, olhando para o texto bíblico, a primeira coisa que eu quero convidar a você a refletir comigo é o seguinte: na quarentena, a metáfora do deserto revela a realidade da crise. Em um momento estava Jesus, se você pegar o texto e fazer a leitura dos versículos anteriores, deste que nós estamos meditando, estava Jesus sendo batizado pelo seu primo João Batista, experimentando de uma teofania pela presença do Espírito Santo que desceu como pomba, e também daquela voz que vinda do céu, a voz paterna, dizia: "Este é o meu filho, em quem me compraz". No momento, esta era a realidade de Jesus. No outro momento, já se encontrava no deserto. E ali no deserto, Jesus estava para ser tentado em sua fidelidade a Deus e em sua fidelidade à própria missão que lhe fora outorgada por Deus. O evangelista Mateus, a exemplo de João, poderia ter decidido não registrar este episódio da vida de Jesus, mas ele o fez, segundo alguns estudiosos, irmãos e irmãs, para estabelecer um paralelo entre a ação do próprio Jesus e as ações do povo de Deus que se encontraram ali no deserto logo após a sua libertação do Egito. No deserto, o povo experimentou as mais diferentes provações e falharam. Jesus, entretanto, permaneceu firme em seu propósito de servir e de obedecer a Deus. No deserto para o qual foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus jejuou, e diz-nos aqui o versículo 2 que após um período de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Lembro-me de alguns personagens de filmes que, vagando pelo deserto dias e dias, eles começam então a ter algumas alucinações, como que conseguindo vislumbrar em frente de si uma mesa farta com alimentos saborosos, ou ao menos um lago com água fresca para matar a sede deles. Jesus não estava tendo nenhuma alucinação desse tipo dos filmes, mas foi tentado pelo diabo para que, valendo-se da sua filiação, aquela filiação confirmada no batismo, pudesse saciar as suas necessidades humanas, mas não apenas isso, irmãos e irmãs. As ambições, saciar as ambições que assediam a todos nós, seres humanos. Pois bem, querido irmão e irmã, na quarentena, a metáfora do deserto pode revelar a crise pela qual passamos. Após tanto tempo em quarentena, chega o momento em que podemos também afirmar: tenho sede, tenho fome. Obviamente, não se trata aqui, em nosso contexto, apenas da fome física, da sede física, apesar de essa ser a realidade de muitas pessoas. Graças a Deus não é
a nossa em particular, mas a fome e sede de fazermos prevalecer a nossa vontade. E é nessa sede e fome da nossa vontade, nos momentos desérticos da vida, que o tentador se aproxima e tenta nos persuadir. A quarentena, irmão e irmã, pode revelar para nós, no ápice ali da nossa vulnerabilidade, as tentações. Aquilo pelo qual podemos ser seduzidos. E é nessa vulnerabilidade que aqueles que se sabem filhos e filhas de Deus devem manter a fé e a confiança em Deus mediante as crises que a vida nos impõe. Por isso, querido irmão e irmã, na quarentena, a metáfora do deserto revela os nossos valores na crise. No paraíso, Adão foi persuadido pelo tentador e sucumbiu à tentação. Adão, irmão e irmã, é a representação de todos nós. Como Adão, todos nós, por mais que desfrutemos do paraíso, ainda assim podemos ser dominados pela cobiça, pela ganância, de tal modo que sucumbamos diante de tentações que poderiam ser evitadas. Jesus se apresenta no texto como o homem oposto a Adão. O homem que no deserto, no local das privações, no local das feras, para usar aqui a linguagem do evangelista Marcos, no local onde a dignidade humana é colocada em xeque, Jesus se apresenta como aquele que nos ensina a discernirmos os valores que nos humanizam e os valores que nos desumanizam. Ao pensarmos então na primeira tentação, podemos dizer que o homem desumanizado, para matar a sua fome do que quer que seja, é capaz de ignorar a Deus, que em sua palavra sacia todas as nossas necessidades. Jesus foi o homem humanizado que preferiu saciar a sua sede, a sua fome na palavra de Deus, para nos mostrar, irmãos e irmãs, que mesmo em meio às crises da vida é possível optarmos por valores que nos humanizam verdadeiramente ao confiarmos em Deus. Ao pensarmos na segunda tentação, podemos dizer que o homem desumanizado em sua pretensa espiritualidade acaba por ceder à tentação do diabo, que se converte em sequência em tentação ao próprio Deus. Jesus foi o homem humanizado, que mediante a tentação, que na verdade exigia provas concretas do cuidado e do amor de Deus, preferiu não tentar a Deus, para nos mostrar, irmãos e irmãs, que mesmo em meio às crises da vida é possível que nós optemos pelos valores que nos humanizam verdadeiramente, ao esperarmos em Deus, sem, entretanto, tentá-lo. Ao pensarmos na terceira tentação, podemos dizer que o homem desumanizado, para saciar a sua sede de poder, abre mão do amor. Um teólogo chamado Anselmo Grum compartilha em um de seus livros o enredo de um romance sob o título Doutor Fausto. E para exemplificar o antagonismo entre poder e amor, ele diz, baseado naquele romance: no romance, um músico alemão faz um pacto com o diabo a fim de poder sempre compor músicas geniais. Mas o preço a pagar por essa genialidade é o amor. Ele nunca mais sentirá amor em sua vida. Assim, com essa narrativa, Anselmo Grum compartilha conosco uma lição. Quem se entrega ao poder perde a capacidade de amar. Sua vida passa a ser fria e vazia. O calor que só o amor pode dar desaparecerá de sua vida. Jesus, irmãos e irmãs, ele foi o homem humanizado que preferiu amar.
mesmo quando o poder se apresentou como uma possibilidade no momento de crise e de vulnerabilidade, para nos mostrar que mesmo em meio às crises da vida, é possível optarmos por valores que nos humanizam verdadeiramente ao abrirmos mão do poder em nome do amor. A pergunta que devemos então responder para nós mesmos é se, mediante as crises que a quarentena nos impõe, iremos viver fundamentados no Adão ou no Cristo que existe em nós. A depender da nossa resposta, podemos dizer que na quarentena, a metáfora do deserto nos revela que é possível crescer com a crise. No deserto, Jesus foi tentado ali em sua humanidade, em sua divindade e na totalidade do seu ser, homem e Deus. O autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, nos ensina que Jesus, a exemplo de cada um de nós, foi tentado de todas as formas em sua humanidade, mas ele não pecou, ele resistiu por confiar em Deus, por depender de Deus e por amar profundamente a humanidade. E foi apenas mediante essa sua confiança irrestrita em Deus, a sua dependência inegociável e a sua fidelidade que revelava o seu amor por Deus, mas também pela humanidade, que Jesus pôde passar pelo deserto e ao final sentir o cuidado de Deus que se expressou ali por meio dos anjos que o serviam. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nos aconselha a nos sujeitarmos a Deus e a resistirmos ao diabo na certeza de que ele fugirá de nós. Foi exatamente isso, querido irmão e irmã, que Jesus fez. E ele nos convida a fazer para que, em face dessa resistência, sintamos de igual modo o cuidado de Deus que não falha, mesmo naqueles momentos mais desérticos pelos quais nós podemos passar. Se a exemplo de Adão, Jesus não houvesse resistido, tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido. Mas Jesus resistiu, irmão e irmã, para nos dizer que nele é possível resistirmos e olharmos para o passado desértico de forma agradecida, sabendo que agimos da forma certa, que não nos vendemos, que não nos corrompemos, sem desejarmos fazer valer a nossa vontade a todo custo, sem tentarmos a Deus, sem sermos seduzidos pelo poder. O que este texto nos ensina, então, querido irmão e irmã, é que os desertos revelam as suas crises que chegam e que passam. Mas o que vai evidenciar o nosso crescimento é o modo como cada um de nós passamos pelos momentos desérticos da vida. Portanto, que consigamos passar por este momento difícil, desértico da nossa história, fundamentados nos valores de Cristo, sentindo o cuidado de Deus e percebendo o quão fortalecidos para a vida cristã saímos dos desertos da vida, como o próprio Senhor Jesus saiu para dar prosseguimento à sua missão. Concluo, irmão e irmã. Neste momento de quarentena, muitas são as pessoas que sucumbem frente às tentações satânicas no deserto. Muitos sucumbem ao poder e escondem em suas peças íntimas o dinheiro do povo. Muitos sucumbem ao poder que objetifica o ser humano e justifica a violência sexual. Muitos sucumbem a uma pretensa espiritualidade que, na verdade, tenta a Deus mediante a irresponsabilidade das aglomerações. Estes e tantos outros tentam escapar do deserto que a pandemia nos impõe pelas vias da esperteza, da plenipotência, da autossuficiência humana que ignora a vontade de Deus. Mas é preciso pensar
os momentos desérticos da vida, não a partir da lógica destes, que pretendem superá-lo a partir dos conchavos, da corrupção, da enganação. É preciso que pensemos nos momentos desérticos que estão experimentando aqueles que passam fome, aqueles que estão desabrigados, desempregados, no deserto que estão experimentando aqueles que sofrem com as queimadas, no deserto daqueles que têm os seus direitos silenciados pelos poderosos do Planalto, no deserto daqueles que perderam seus entes queridos na pandemia, no deserto da mãe, do pai, do filho, no deserto emocional, no deserto relacional, no meu deserto, no seu deserto. Na quarentena, as crises podem se avolumar, de modo que cheguemos a nos imaginar metaforicamente no deserto. Na quarentena, as crises podem se avolumar, de modo que no deserto da vida sejamos tentados então a optarmos por caminhos que nos livrem do deserto, mas que em contrapartida revelem valores que destoam da vontade de Deus. Querido irmão e irmã, apesar das crises que nos levam metaforicamente ao deserto nessa quarentena, é possível. O texto bíblico nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina que é possível sairmos do deserto, experimentando um crescimento genuíno, se nos mantivermos confiantes e em tudo obedientes a Deus. Porque o texto bíblico nos diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Seja qual for o seu deserto, mantenha-se fiel a Deus e sinta o cuidado de Deus da maneira mais angelical possível, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Amém.